Boa noite a todos, que Deus nos abençoe nessa noite, que o Espírito Santo fale no nosso coração. Eu vou pedir a Rosa para orar, pedir a unção do Espírito Santo sobre a nossa vida, sobre a palavra que vai ser trazida, que nada saia de mim, que saia somente aquilo que Deus quer falar no nosso coração, e que o Espírito também nos prepare para esse momento. Vai lá. Obrigado, Senhor, porque o Senhor está aqui conosco. Pedimos que o Senhor fale ao coração de cada um, aquilo que o Senhor quiser, que nós ouçamos. Peço que o Senhor use o Gessé com o teu poder, com a tua graça, Senhor. Que tudo que seja feito, tudo que for feito aqui, seja para a honra e glória do Senhor. Sim, Jesus. Abençoe cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos falar hoje sobre o corpo de Cristo. O que nós entendemos pelo corpo de Cristo? Vamos ler em Romanos, capítulo 12, versículo 3 até o 8. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos somos, um corpo só em Cristo e membros uns dos outros. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério, ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo, ou o que exorta, faça-o com dedicação, o que contribui com liberalidade, o que preside com diligência, quem exerce misericórdia com alegria. Bom, a primeira coisa que nos chama a atenção aqui é a definição de corpo, né? Por que Jesus usou a palavra de corpo? É uma palavra assim, que é importante, ela é rica, que ela nos ensina muitas coisas. O funcionamento do corpo, como que é? O corpo tem cabeça, que é o órgão que comanda tudo, e tem os membros, cada membro tem uma função. Então, por isso, Paulo está fazendo essa comparação do corpo, porque tem membros. Agora, se nós tivermos um pé isolado num canto, tivermos uma mão no outro, isso é corpo? São membros, mas não é corpo. Aí vem uma pergunta, como que nós vivemos? Como que nós vivemos como irmãos? Que também somos família, porque a família é corpo, dirigido pela cabeça. Esses são exemplos que Jesus coloca. E qual é a diferença do que normalmente se pratica, que às vezes nós vivemos? Nós reunimos, nós vivemos como corpo ou como uma instituição, ou como uma organização? Qual que é a diferença dela? A diferença é que o corpo não tem hierarquia. Só a cabeça manda. Ninguém mais manda em ninguém. Um auxilia o outro de acordo com a sua função. É que Paulo fala aqui. Cada um tem sua função. Mas quando um membro falta, e o corpo precisa funcionar, às vezes um membro que você não imaginava que servia e passa a servir. Não sei se vocês já viram as pessoas que não têm, ela não tem mão, e ela desenha, escreve com os pés. O corpo precisa de funcionar. Então nós temos que ser maleáveis, saber entender, porque é o conjunto, é o equilíbrio dinâmico entre os membros, entre as partes, é que faz o corpo. Um membro, cada um querendo ir para um lado, isso não é corpo. Isso não é corpo. Corpo é que quando todo segue a cabeça. No corpo, se você quer mexer o dedinho do pé, a ordem vem da onde? Da cabeça. A ordem não vem do pé, não vem da perna, não vem da coxa.
Não depende deles para que o pé mexa. Assim, estruturalmente sim, porque está ligado. Mas em termos de ordem, de definir quem vai fazer o quê, só a cabeça move. Quando nós vivemos ou estamos numa instituição ou uma organização, a estrutura de poder, ela não é concentrada na cabeça. Ela é dividida entre as partes, os departamentos. Você pode ver, a igreja instituição, ela tem departamento disso, departamento daquilo, que um não interliga com o outro, não tem a mesma direção. Essa mesma seção, esse mesmo departamento, ele tem direção própria, mais ou menos do que deveria, pensando que a cabeça é. Mas com Cristo não é assim. Não somos nós que pensamos, é Ele que pensa. E nós precisamos de estar em comunhão, ligados no corpo, entre juntas e ligamentos, para que nós possamos receber a direção da cabeça. Senão não somos corpo de Cristo. E se nós não somos corpo de Cristo, nós não conseguimos estabelecer uma relação com Deus. Pode orar, falar, mas se você não comunica, porque Jesus veio, nos deu a salvação, mandou o Espírito Santo que ficasse dentro de nós, habitasse em nós. Ele não habita num templo de construção de tijolo. O Espírito de Deus habita na mente daquele que faz parte do corpo, daquele que está no corpo de Cristo, daquele que entregou sua vida, que teve arrependimento, foi batizado, mudou de vida, anda em novidade de vida, não anda mais como andava antes. E agora ele vive segundo a vontade de Deus. Só que existe uma luta da carne, porque antes quem comandava nós mesmos era a nossa mente. E se facilitasse na tentação do diabo, era na força do diabo. E nós podemos ter influência de Deus, influência nossa, ou influência de Satanás. Ele nos tenta. Ele vai sutilmente, chegando. A hora que você vê, você está no buraco. Para estar no corpo de Cristo, nós só podemos estar ligados através do Espírito Santo, pelo nome de Jesus, que intercede a nós junto ao Pai, para que o Pai conceda aquilo que foi pedido, porque Ele é Pai. Nós somos irmãos, como no sistema familiar nós somos filhos, que não é diferente de ser corpo. A família é um corpo também. Mas a pergunta que cabe aqui é como que nós estamos? Nós fazemos parte do corpo? Porque aquele que vive fazendo a vontade da carne, a vontade do corpo, dando prioridade para as coisas, suas coisas, esquecendo os outros, por mais que você queira falar, você não faz parte do corpo de Cristo. E quem não faz parte do corpo de Cristo não está salvo. Ah, não, quando você declara que Jesus é Senhor de sua vida, você já está salvo. Ser fiel até a morte e recebereis a coroa da vida. Aquele que vive pecando não está com Cristo, não está no corpo. Se você está no corpo, mas você erra uma vez ou outra, vai lá, pede perdão, Deus restaura, porque Deus nos deu a salvação. Mas se nós afastamos de Deus, nós separamos do Espírito de Deus, deixamos o Espírito Santo apagar em nós e começamos a viver tomando decisões única e exclusivamente no mesmo modelo de Eva. E viu que era bom para comer. E comeu. E deu para Adão. E assim nós falamos, eu vou fazer uma coisa, eu vou fazer isso. Você consultou a Deus? Você perguntou com Deus se era essa a vontade dele? Ah, não. Mas na hora que dá errado, você vai pedir oração? Pedir a Deus para corrigir? Você não consultou. Você foi por moto próprio. Você foi por vontade própria. A hora que dá problema, corre no irmão lá para o irmão te ajudar. Na hora de tomar a decisão e de fazer, você quer fazer do jeito que inconsequente. E depois nós corremos. Vamos lá para o grupo de oração, pede oração lá.
Aquele que está em pecado, que não arrependeu, hoje não é pouca gente, não. Porque quando você não está em Cristo, você não consegue nem ver que você está pecando. Você perde a sensibilidade do que é pecado. Perde sensibilidade. A hora que você vê, você voltou, você está falando a língua daquele mundo que você estava antes. E não o mundo do Reino dos Céus, que é uma linguagem totalmente diferente. Aí você olha, você está longe. Por que é importante nós estarmos no corpo? Porque se alguém afasta, se alguém muda, o corpo todo sente. Por isso, nós temos que ter comunhão, no sentido literal da palavra. Ser um só. Viver juntos. Saber como que o outro passa, o que o outro está passando. E para você saber, você tem o quê? Relacionar. Você tem que conviver com proximidade. Ah, mas não dá para eu poder viver com todo mundo. Tem sim. Moisés teve um problema. Que ele era juiz para todo mundo e mutuava gente. E ele, cansado, já não dava mais conta. E o sogro dele chegou lá e deu uma sugestão. Cria chefe de 10, chefe de 100, chefe de 1000 e distribui com eles a responsabilidade e você vai ter só 10 ali com você. Pega essa ideia que alguns já tentaram, não sei se ainda existe, né? Existe aí os grupos caseiros, existe grupos de reunião de oração, como o nosso. Existe grupos menores que eles vivem juntos, a família vive junto. Ah, mas eu tenho meu trabalho aqui, o outro tem o trabalho lá. Sim, nós vivemos num mundo, nós vivemos na Babilônia. A Babilônia não tem estrutura. Israel tinha tribo, cada tribo tinha família. Era uma estrutura de Deus. O povo acabou com ela. E nós fomos afastando um dos outros. Eu achei interessante esse período de oração, desse mês. Isso nos aproximou um pouco mais, né? Começou a lembrar do outro, orar pelo outro, receber a oração do outro. Não ficamos nessa relação formal que estamos aqui agora. Eu falo, um fala, e os outros todos ficam escutando. A gente não pode trocar uma conversa, saber como o outro está. Então, se nós tivermos um grupo que está acompanhando no dia a dia, não só ir à igreja no domingo, sentar numa cadeira, ficar olhando para a nuca do outro, ouvir alguém ler a Bíblia e explicar o que está ali, mas não fala como que você faz para poder aplicar isso que você está lendo. O que significa isso? É isso que você está vivendo? O que está escrito aí que você está vivendo? Não, acabou ali, vou embora, pego minhas coisas, vou embora. Se você tem um amigo, você para para conversar. Se ele não é amigo, você vira as costas e passa, e ele faz a mesma coisa com você. Isso não é corpo, isso é instituição. E nós estamos cegos, nós estamos no engano. Deus está nos chamando para olhar para isso. Olha para o outro que está caído, estende a mão para ele. O inimigo, se ele estiver com fome, dê comida ao inimigo. Dá alimento para ele. Aqui é isso que está escrito, corpo é isso. E todo mundo vai ver, olha, aquele pessoal é diferente. Se ninguém vê diferença na sua vida, tome cuidado que você está igual a ele. Se ninguém olha para a sua vida e não vê diferença, tome cuidado, você está semelhante a ele. O maior problema de todo esse é o engano. É aqueles que fazem instituições de igreja, reúne o povo, faz um show de música. Não estou falando de todo mundo, não. Existe igreja, gente. Existe igreja como no passado, ainda existe hoje. Igreja que louva a Deus, que canta, que se alguém está doente, sai alguém da igreja, sai o pastor, vai lá. Ainda existe. Graças a Deus que existe.
Graças a Deus que existe gente sincera, mas está no caminho errado. Deus está nos chamando, o Espírito de Deus está nos alertando para isso. Pare e olhe. Suas 24 horas, o que você está fazendo? Qual é a prioridade que você está dando para a sua carne, para o seu corpo e para o Espírito de Deus? O caminho que você toma, as decisões que você toma. Por que você sofre tanto? Ah, mas eu sofro tanto, eu estou todo doente. No mundo tereis aflição, tereis bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus teve problema? Ele foi levado para o Calvário, chegou até a fazer uma oração: Pai, se puder, se tiver, livra desse cálice. Mas, contudo, seja feita a sua vontade. Jesus, como homem, sentiu também. Mas cabe a nós domar a nossa carne, cabe a nós domar o nosso corpo, a nossa vontade. Por nós mesmos, nós não conseguimos. Se nós não tivermos o Espírito de Deus conosco, intercedendo por nós, porque nem sabia orar numa hora dessa, a gente sabe. Nós não damos conta, não. E nós só somos fortalecidos como nós estamos juntos do corpo, como um só, ligados, um só. Mas, irmão, pense nisso. Deus nos chama a atenção. Mas todo mundo, muita gente, muitos são chamados e poucos são escolhidos. Não vamos olhar para todo mundo, não. Vamos olhar para Jesus. Vamos ouvir o Espírito Santo. Eu não consigo ouvir o Espírito Santo, não. Claro. O Espírito Santo está apagado. Está apagado. Ele não acende. Ele não tem combustível. O combustível do Espírito Santo, que é a nossa obediência a Deus, de fazer a vontade de Deus, de proclamar o reino de Deus, e levar para aqueles que não conhecem o reino, dar o nosso testemunho com a nossa vida, falar de Jesus, que Jesus muda a vida, e Jesus faz diferente, e a gente não faz nada disso. Mas tem tempo para uma série de outras coisas. Hoje eu vou no shopping, amanhã eu acho que eu vou num parque, e um tempo para o jejum, um tempo para orar sós, para visitar alguém. Esse tempo a gente não tem. Mas quem vive assim não está no corpo de Cristo. Não está. Eu falo isso aqui porque o Espírito testifica em mim que aquele que não faz a vontade de Deus não está nele. Não está nele. Por isso nós devemos repensar e colocar sua vida diante de Deus. Que Deus nos abençoe nessa noite, que nos dê o entendimento, nos dê a sabedoria, quebranta o nosso coração, que nós não fiquemos presos no nosso corpo, que nós temos que entender que Deus não é o nosso servo, nós que somos o servo de Deus. Senhor, o que Tu queres que eu faça hoje? Não, minha oração, eu quero isso, quero isso, quero isso, quero isso. Não, oferece a Deus, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, como Isaías fez. O que Tu queres que eu faça hoje? Qual é o trabalho que o Senhor tem para mim hoje? Conversa com Deus da noite. Reveja, porque essa é a oportunidade para você aproximar mais de Deus ou estar com Deus. Que Deus nos abençoe. No nome de Jesus, amém. Amém. Quem vai comandar hoje? Eu posso. Você separou, Raquel?